Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do Vamos Pensar Juntos. Essa série que a gente criou para desenvolver uma linha de raciocínio, porque nem só de técnica vive um cabeleireiro, né? A gente também precisa de conversar sobre coisas que são anteriores à técnica, anteriores ao momento em que a gente está mexendo no cabelo da nossa cliente, coisas que estão por trás. E para a gente começar o tema de hoje, nós vamos conversar sobre princípios fundamentais do atendimento no salão de beleza para cabeleireiros iniciantes. Se você não me conhece ainda, meu nome é Fabiana Steffens, eu sou cabeleireira. Eu tenho muitos anos de experiência aqui na profissão, embora ainda seja bem jovem na internet, né? Mas eu acredito que eu tenho bastante a contribuir. Estou aqui para tentar ajudar cabeleireiros iniciantes que desejam sair do zero até os R$5.000 de faturamento trabalhando a partir da escova maravilhosa, que é um conceito de qualidade na entrega do serviço do cabelo das nossas clientes. E para a gente então dar início à nossa fala de hoje, a gente vai começar refletindo sobre quem fala na hora do atendimento. Gente, esse eu diria que é o principal inconveniente que a gente vê nos atendimentos no salão. O cabeleireiro, principalmente quando ele está começando na profissão, ele ainda não tem aquelas manhas do comércio, as manhas do atendimento, a gente percebe que ele fica querendo se justificar para a cliente, demonstrar o quanto ele sabe e acaba falando demais sobre o quê? Sobre a sua própria pessoa. Enaltecendo a sua própria pessoa ou falando de coisas que são da sua vida particular, seus desejos, seus interesses, né? E isso, na prática, não funciona bem para te conseguir levantar uma clientela. O que funciona muito bem para levantar uma clientela quando a gente está iniciando nessa profissão é justamente o contrário. É fazer com que a nossa cliente que está sendo atendida, ela se sinta completamente ouvida pelo cabeleireiro. Ouvida em que sentido? Tanto naquilo que ela pediu para que seja feito no cabelo dela, e aí a gente quer dizer com ouvida respeitada, né? Por exemplo, se ela pediu X, tu não pode fazer Y. Tu tem que realmente prestar atenção no que ela pediu para poder fazer o teu melhor para entregar. E ao mesmo tempo, ouvida no sentido de que às vezes, e muitas vezes, a cliente vem ao salão para desabafar, tá? Para conversar sobre si própria. Até porque o salão ele tem uma característica que é a questão do espelho. Quando uma cliente ela senta em frente ao espelho, né? Senta na cadeira em frente ao espelho, tu imagina que ela está falando contigo apenas, mas na verdade ela também está falando com aquela pessoa ali que ela está enxergando no espelho, que nada mais é do que ela própria. Acontece um elemento na cabeça da cliente que é difícil de a gente explicar e é difícil inclusive da gente entender, mas ele é real, que é o elemento de ela, como é que eu vou dizer, dela se libertar, dela se abrir, de ela confiar porque ela está vendo a própria imagem. E a gente, como cabeleireiro, tem que fazer uso dessa ferramenta, que é o espelho, para acolher a cliente, na medida em que ela tiver o desejo de falar, ser ouvido. Porque assim, o cabelo, gente, a gente sempre está imaginando, principalmente quando a gente tem pouca experiência, que a cliente ela está vindo comprar o produto final, ou seja, o cabelo. E de um ponto de vista porque se tu fizer um atendimento ótimo, mas o cabelo ficar ruim, não vai funcionar, ela não vai voltar. Só que o produto final, ou seja, o cabelo, ele é um elemento dentro da compra que ela está fazendo. Mas o elemento que faz a balança, tá, dessa compra é justamente o elemento de atendimento, e aí no sentido de ela comprar a pessoa. Porque se tu parar para pensar,
O produto final, ou seja, o resultado do cabelo, ela consegue achar em vários lugares. Mas a pessoa é apenas aquela pessoa que está atendendo. Isso que justifica também, por exemplo, cabeleireiros que não têm uma qualidade tão boa assim técnica conseguirem ter clientela. Porque a gente confunde isso, é fácil de confundir. A gente imagina que a cliente está comprando só o produto e não é só o produto. Ou melhor, não é só o cabelo, é o cabelo mais a pessoa. É um combo, é um conjunto das duas coisas que faz com que ela se sinta bem. Quer ver um detalhe que muda todo o jogo? Para pensar tu como cliente, tá? Em qualquer setor. Se tu for ser atendido em algum lugar e a pessoa que estiver te atendendo passar a impressão para ti, tá? Mesmo que não seja absolutamente real, mas se tu tiver a sensação de que a pessoa não está fazendo muita questão de que tu esteja ali, a tendência natural é que tu não queira mais voltar ou mesmo não queira até consumir aquele produto na prática. Mesmo que às vezes o produto seja aquele produto que tu quer comprar. Inclusive, por exemplo, aconteceu comigo. Minha filha era pequena ainda, acho que uns 10 anos atrás. Aqui na região tem uma loja muito forte de móveis nobres. E quando eu terminei de construir a nossa casa lá, quando nós terminamos, a gente queria muito comprar um sofá nessa loja, porque os sofás eram lindíssimos. E aí a gente foi, eu e meu esposo fomos escolher o sofá nessa loja. Chegando lá, a vendedora que nos atendeu, estava escrito na testa dela assim, ó, não queremos vocês por aqui. No sentido de que ela estava fazendo pouco caso, eu acho que ela estava com pressa, daqui a pouco ela estava com algum problema pessoal também, não sei. Resumindo a história, a gente gostou mais dos sofás que tinham lá do que em qualquer outro lugar, qualquer outra loja do que a gente tivesse visto, mas acabou não comprando lá, por causa dessa sensação de inconveniência, entende? Então, se fosse só o produto final, isso que eu acabei de te contar não faria sentido. Então não é só o cabelo, é o cabelo mais o atendimento. E o atendimento vai começar por quem fala. No caso, é aqui, ó, a cliente. A cliente. Ela é que tem a prioridade de falar. E o cabeleireiro, quando fala o quê? O cabeleireiro, quando fala, ele fala sobre os interesses da cliente e sobre, principalmente, o cabelo da cliente. Porque o que precisa ficar claro para a cliente é que tu realmente tem interesse em fazer o cabelo dela da melhor maneira possível. E se isso está fazendo sentido para ti, aproveita e já me fala aqui nos comentários se tu já passou por uma experiência de tu sendo atendido como cliente em qualquer setor, tanto em salão, em loja, em setor de saúde, ou seja lá, qualquer setor que tenha sido, onde tu percebeu que a pessoa que estava te atendendo não estava muito preocupada contigo, não. Estava mais preocupada com si próprio. Comenta para mim, porque eu tenho certeza que há muitas histórias que cooperam para isso que eu vou dizer. Para isso que eu acabei de dizer, né? Gente, outra coisa. Ache um diferencial. Às vezes, quando a gente é iniciante, dependendo de onde tu está partindo, tem pessoas que partem numa condição melhor. E tem pessoas que estão partindo no início da profissão de uma condição muito precária. Tá? Eu sei como é que é, porque eu mesma, quando comecei, naquela época, 23 anos atrás, eu passei muito trabalho para começar, para conseguir comprar os primeiros materiais, para conseguir até mesmo o meu transporte para ir, porque eu comecei na profissão morando numa cidade e trabalhando num salão em outra cidade. Até o transporte era tudo muito
contadinho, muito regradinho. Mas isso não me impediu de começar e de hoje estar aqui, tá? Só que o que eu quero dizer é que às vezes é mais difícil para uma pessoa do que para outra. E essa questão da gente achar um diferencial, às vezes a nossa condição ela tá tão precária ainda que a gente acha que não consegue ter diferencial nenhum. Mas eu posso te garantir que com um pouquinho de boa vontade, imaginação, a gente consegue sim. O próprio fato da gente conseguir manter o nosso ambiente limpo, às vezes é um baita diferencial. Porque eu vou dizer por mim, não sei se vocês têm essa mesma cabeça. Se eu vou num comércio, seja ele qual for, e esse comércio está sujo, para mim não serve. Eu quero estar sempre num ambiente limpo. Eu quero sentir, ainda mais locais onde roda atendimento, né? Vem uma pessoa, depois vem outra, depois vem outra. Eu quero que as coisas estejam minimamente limpas, tá? Não precisa ser assim um exagero, mas tem que ser. Isso não deixa de ser um diferencial. Servir às vezes um cafezinho ou mesmo uma água gelada também pode ser um diferencial, tá? Porque às vezes a pessoa, o cliente ele sabe entender quando a gente é iniciante e está fazendo um esforço dentro daquelas limitações que a gente tem para poder agradá-lo. Ele entende, ele reconhece, elas, né? Melhor dizendo, porque no nosso caso a gente vai atender, na maioria, sempre mulheres. Que mais de diferencial a gente pode pensar? Às vezes uma bala, né? Um bombonzinho. Eu trabalhei junto com uma moça, no primeiro salão que eu trabalhei, tinha uma moça que veio para cuidar da parte administrativa, que antes ela tinha sido aeromoça, como é que se diz? Comissária de bordo, tá? E quando ela chegou no salão, a primeira providência que ela fez foi colocar alguma coisinha para comer lá. Ela deixava umas bolachinhas, alguma coisinha assim econômica que tivesse. E não só deixava, mas ela fazia questão das recepcionistas e da gente mesmo, até ela mesma, ir até a cliente e oferecer aquela coisinha, aquele alimento, ou junto com um cafezinho, ou que tivesse ali, né, chazinho também, porque ela dizia que as empresas aéreas, elas faziam isso de servir alguma coisa para a pessoa comer, porque isso acalma a pessoa. E, por exemplo, não é incomum de que quando a cliente está em atendimento no salão, ela também fique ansiosa, fique, às vezes, apreensiva, ela não sabe se vai dar certo o cabelo e tal. E aí ela tem uma coisinha para comer lá, ela relaxa. Então, tudo isso são questões diferenciais no atendimento. E por mais óbvio que seja, quando a gente está iniciando na profissão, mesmo que isso, a gente conheça o conceito em larga escala, às vezes nos foge, né? Tem horas que a gente não se dá conta disso, que é tão, que tanto faz parte, né, de um bom atendimento. Outra coisa aqui, ó, vamos dar sequência. Use o WhatsApp como, vou anotar aqui, ó, fichário. O que é isso? Gente, isso aqui é ouro. Já faz tempo que eu utilizo o WhatsApp como fichário para ter informações das minhas clientes. O que eu faço? Eu fiz um atendimento, terminei de atender a cliente, eu pego meu celular, tiro foto da cliente ou faço uma filmagem da cliente e mando para ela, tá? Para que fique no WhatsApp dela também. Isso me ajuda em várias questões. Quer ver uma coisa? Primeira delas, quando a cliente volta, independente se ela vai demorar ou não, eu sei o que é que eu fiz da última vez. Sei também, consigo observar aquilo para prestar atenção se tem alguma coisa ali que eu possa melhorar. A cliente, por sua vez, como ela tem aquela foto, a filmagem que fui eu mesma que fiz dela e mandei para ela, e naquele momento o cabelo dela tá bonito,
que acontece? Além de que ela fica observando aquela foto, né, na sua intimidade, lá quando ela está sozinha, ela olha, se admira, diz, nossa, como ficou bom. Ela, além disso, ela ainda tem, há uma tendência na cliente de mostrar para as amigas, tá? Ela pega a foto ou a filmagem que está no celular dela, que tu fez, tirou, mostra para as amigas e diz, olha, tá vendo o meu cabelo eu fiz lá na cabeleireira tal, ou no cabeleireiro tal, e olha como ficou. Aí a amiga que viu, recebe uma propaganda indireta do teu trabalho, tá? Então imagina que boa sacada. Além de que, quando tu faz a filmagem, se tu conhece um pouquinho de edição, né, edição de vídeo, e se tu não conhece, te recomendo procurar e principalmente no YouTube tem bastante coisa ali ensinando tu fazer. A gente tem que saber fazer hoje em dia pelo menos um mínimo de edição. A edição é aquelas situações onde a filmagem tem umas transições, né? Enfim, né? Enfeita-se a filmagem. Quando a gente faz as edições, a gente já tem naquela edição muitas vezes um Reels para colocar no Instagram. E eu particularmente, eu faço assim, ó, eu faço a filmagem da cliente e aí eu mando para ela já editado. Eu já mando imediatamente o videozinho ou a foto cru, tal como eu fiz, e na sequência eu já mando ele editado também. Então logo editar já mando para ela, porque aí eu tenho duas chances de ela mostrar, porque daqui a pouco no vídeo cru ela não mostrou para alguma amiga, né? Mas no vídeo editado a chance aumenta. E aumenta também a chance de ela postar, e daí eu peço, claro que se ela posta, que me marque. Então tudo isso ajuda a ir divulgando, né, o trabalho. Outra coisa também interessante, bem diferenciada, que a gente às vezes não lembra para usar o WhatsApp como fichário, é responder a cliente com vídeo. Como assim? Vou explicar. Vou pegar aqui, faz de conta que isso aqui é o celular, porque o meu celular está gravando agora. Então eu tô sem ele aqui, vamos fazer de conta que isso aqui é o celular. A cliente te mandou perguntando, por exemplo, se tu tinha horário para ela num dia tal, horário tal. Ao invés de tu digitar ou mandar um áudio, tu pega teu celular e grava. Oi, fulana, como é que tá? Tudo bom? Eu vou ter sim horário, faço questão de te atender. Faz assim, ó, vem então, tá o horário aqui, que a gente vai começar esse atendimento, tal. Fala o que tu tiver que falar e manda para ela em vídeo. O que acontece com isso? Um impacto, uma surpresa, porque ninguém está esperando uma resposta em vídeo. E isso faz com que a pessoa pense que o teu interesse em atendê-la é ainda maior, né? E além de que vai te ajudando a desenvolver a intimidade com a câmera. Porque, gente, atualmente é uma ilusão imaginar que dá pra gente ficar fora do contexto da internet. Eu mesma tô pagando os pecados com isso, como se diz, porque eu era uma pessoa que imaginava que jamais eu queria viver esse mundo online. Eu era a pessoa do mundo real. E hoje eu vi que não adianta, se a gente é dessa geração, a gente está vivo aqui e as coisas são desse jeito, a gente tem que ter a humildade de se adaptar. Porque se a gente não se adaptar, a internet vai passar por cima da gente como um rodo. A gente precisa ter humildade e saber aproveitar os benefícios que a internet deixa para nós, né? Outra coisa, valores diferenciados para mais serviços. O que quer dizer isso? Se o cliente veio para fazer um serviço, a gente tem um valor. Mas se a gente conversando com a cliente, ajudar ela a chegar na conclusão sozinha,
tá? Que é diferente de a gente vender para ela, ajudar ela a chegar na conclusão sozinha de que ela deve fazer mais serviços. A gente deve baixar um pouquinho o preço quando é de 2 serviços ou mais para tentar fechar mais serviços, tá? Essa estratégia, ela funciona muito bem. Por exemplo, vamos imaginar como que tu, como cabeleireiro iniciante, vai começar por fazer as escovas, tá? A primeira coisa que tu vai precisar aprender e dominar, não é só aprender, é dominar, é fazer as escovas. Por quê? Porque é óbvio, as escovas vão estar em todos os outros serviços. Porque se tu for cortar, tu precisa entregar escovado. Se tu for pintar, tu vai ter que entregar escovado. Mexe a mesma coisa. Se tu vai fazer penteado, tu precisa preparar o cabelo escovando. Então não tem que se escapar. Então começa por isso, que é o acabamento. Começa pelas escovas, que é o acabamento, e aí depois tu escolhe o teu segundo, terceiro, enfim, quantos outros serviços tu quiser, se tu não trocar de ideia e não quiser ficar só trabalhando como escovista, que é totalmente possível também. Qual que seria uma boa ordem para um cabeleireiro iniciante começar? Eu diria que primeiro serviço seria aprender a fazer escova. Num segundo serviço seriam fazer as escovas químicas. Então seria a progre, né, a progressiva, o botox, a selagem, né, blindagem. Enfim, fazer o mundo das escovas ali, tá? Porque isso é o mais vendável e ao mesmo tempo é o mais urgente de tu saber fazer. Fora isso, depois, se tu quiser dar continuidade para outros serviços, aí então eu diria que o próximo seria assim numa linha, seria a colorimetria, depois seria o corte, depois a mecha e depois outros afins. Caso tu queira se tornar um cabeleireiro generalista. Se tu quiser ficar como um cabeleireiro especialista entre escovas químicas e mecânicas, né? Ou seja, as escovas tradicionais que depois que tu lava sai e escovas da família da progressiva, ali tu já consegue trabalhar o resto da vida só fazendo isso, tá? Então, valores diferenciais para mais serviços. Isso aqui faz muita diferença no atendimento, tá? Ajuda a aumentar a clientela. E para concluir a nossa linha de raciocínio, eu quero deixar uma frase aqui, ó, muito importante. Ninguém gosta de vendedores. Todas gostam de quem se importa. Gente, ninguém quer chegar num comércio, seja ele qual for, e perceber que a pessoa quer empurrar goela abaixo, que nem se diz aqui no Rio Grande do Sul, os serviços independentes, se a pessoa quer fazer aquilo ou não quer fazer aquilo, e aquela forçação de barra, porque precisa vender, ninguém gosta disso, gente. O que as pessoas gostam é de perceber que aquele que está atendendo se importa honestamente com o cabelo dela. E assim, ó, quando eu digo honestamente, é honestamente mesmo, porque a cliente saca se não for honesto. E se não for honesto, teu se importar, ele simplesmente não vai funcionar, tá? Então, foca em tratar bem, dar atenção, fazer com que a cliente se sinta bem para que ela queira voltar. E a venda vai acontecer naturalmente. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva. A gente pode se ajudar muito aqui nesse local. Espero ter contribuído, né? Manda também as suas dúvidas, né? Para que eu possa falar mais direcionado para aquilo que tu quer ouvir mesmo. Muito obrigada, até o próximo vídeo.